aqui, ó, vídeo 2 desta série. Então, eu estava falando, né, dos estágios do dom, tá? Então, receber, reconhecer, ofertar. Isso aí eu falei no vídeo 1, né? Então, o que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. E a energia da graça é de graça. Para todo mundo. Não tem melhor, não tem pior. Todo mundo tem o mesmo direito. Tem também a mesma possibilidade, tá? Então, isso aí é uma coisa que é só você entender que você também tem o direito a isso. Mas, se por acaso você não faz um bom uso disso, você não tem consciência para fazer isso, o ciclo se fecha, né? Quando a gente recebe uma coisa e essa coisa não é compartilhada, não é usada para o propósito que tem que ser usado, esse fluxo ele volta para o divino. E, né, divina criação, né? O princípio de tudo. De onde veio, isso volta. Obviamente, isso é recolhido, né? Por quê? Porque a gente não consegue lidar com isso, a gente não consegue carregar isso. Isso pesa, né? Pesa, aí travado a vida, sabe? A energia estagnada, morta, ela gera confusão, estagnação, vazio, enfim. Não é difícil a gente saber quando a gente não está fazendo a coisa certa, porque a vida da gente fica caótica, né? Então, a consequência espiritual de reter o que é divino é exatamente essa, né? Toda dádiva que a gente recebe, ela é para ser compartilhada. O presente me é dado, mas ele não me pertence, tá? Então, se eu, por acaso, acho que esse presente é meu e uso isso egoicamente, começa a se deteriorar dentro de mim, né? Eu começo a ser corrompida. É uma corrupção que vai acontecer, né? Então, esse dom vai virar o quê? Uma vaidade, né? A sabedoria vai virar uma arrogância, né? A espiritualidade vai ser performática, porque a gente mais vê hoje. Preste atenção aí nos pastores famosinhos do Instagram, e vocês já vão entender muito bem o que essa passagem está se referindo, né? Então, energeticamente, isso bloqueia o fluxo, né, da providência divina. E assim, gente, é muito bom a gente entender que, se por acaso a gente não fizer o que precisa ser feito, ou não usar da forma adequada o que a gente recebeu e precisa pôr no mundo, o mundo não perde não, tá? Atrasa um pouquinho, mas assim, outra pessoa vai ser levantada e vai fazer o que precisa ser feito. Quem perde? Nós. A única pessoa que perde é você, ou eu, ou quem não faz, ou quem usa erroneamente esse presente. Mas saiba que o plano divino, ele vai acontecer. Ele vai ser multiplicado, ele vai ser compartilhado. Se o primeiro não sai, o segundo sai, o terceiro, alguém vai ser levantado. Se a gente vê o Velho Testamento, tem muitos exemplos disso, né? Muitos exemplos. E Jesus falou uma coisa interessante num trecho de Mateus, que é o Mateus 25, que inclusive eu já gravei uma masterclass aqui. Aquele que tem mais será dado, e aquele que não tem, nem o que tem, né, vai conseguir ficar. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente perde até o que a gente teoricamente tinha, né? Quando a gente não consegue ter esse entendimento. E aí Jesus fala uma coisa interessante nessa parábola dos talentos, né? Que é a de Mateus 25, ele fala assim: o servo que enterrou o talento teve tirado até o que já tinha. Que é exatamente esse. Quando você não reconhece o que você tem, até o que você tem vai ser tirado. Tá? E não é castigo, minha gente. Ai, meu Deus, Deus está castigando. Já falei isso no começo do outro vídeo também. Não é castigo. É uma escolha nossa. Aquilo que não é colocado a serviço deixa de cumprir sua função divina. Você recebeu para fazer isso. Se você não quer fazer, tudo bem. Você tem livre-arbítrio. Mas saiba que a providência divina não vai ficar lá esperando ou te bajulando. Sai.
e o outro vai fazer o que precisa ser feito. Então é desse jeito que funciona. Agora, relembrando aqui, não tem segunda chance. É bom que a gente fique bem atento a isso. Eu vou deixar para amanhã, depois, outro dia, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu me formar, quando eu tiver minhas férias. Não há outra chance. Ok? Então, olha, a consciência do propósito. Cada dom, minha gente, cada dom que a gente recebe. Olha, pensem da seguinte maneira. Você está recebendo uma confiança divina. O divino está depositando em você uma joia muito rara. Você vai ser o guardião disso. Você vai estar sendo merecedora da confiança divina. Olha o que é isso. Quando você desperta o talento, um dom, quando você tem disciplina, quando você sabe que você é bom em alguma coisa, você tem disciplina e tudo mais, o que você está fazendo? Você está dando valor. Você está reconhecendo que você tem. E aquele que reconhece que tem, mais será dado. Lembra de Mateus 25? Quem não assistiu a outra Masterclass, vá lá, porque ela é um primor. Então, olha, seja a sua voz, seja a sua empatia, seja a sua inteligência, seja lá o que for, sabe? Seja lá o que for, sabedoria, sensibilidade. Todos nós temos. Todos nós temos. Então, você está recebendo uma chave para servir a humanidade. É sempre sobre serviço, né, gente? Sempre sobre serviço. Então, a pergunta que o céu faz não é o que você ganhou, mas sim o que você está fazendo com o que você ganhou. O que você está fazendo com o que você recebeu? Me diga, agora ponham aí a mão na consciência. O que vocês estão fazendo com todos os dons e talentos, que não é pouco, minha gente, todos nós temos, vocês receberam. Olha, você não precisa fazer grandes obras, meu Deus, pelo Indiana Jones, sabe? Todo mundo vai parar para lhe aplaudir. A maioria das vezes, minha gente, a grande maioria, 99,9% das vezes, é na surdina. Ninguém nem sabe. E ninguém precisa saber. Porque, ó, aquele lá em cima tá, ó, de olho. Então, a gente não se esconde da luz. A gente não se esconde da luz, sabe? Ninguém acende uma candeia e põe embaixo do alpique. Olha, quando você acende uma vela, você não bota lá dentro do armário e fecha. Você acende uma vela, você coloca no lugar alto, iluminado. Você acende uma lâmpada, você coloca lá no teto, iluminado. Sacou? Então Deus não precisa de perfeição, Deus não precisa do melhor isso, do melhor aquilo, do tempo certo, perfeito, né? Deus precisa, ó, ritmo. Colocar a coisa, ó, para andar, para circular, né? Deus quer que o talento enterrado, ele quer aquele talento, sabe, que você tirou fora e guardou no fundo da gaveta, que você reviva ele, que você viva, que você multiplique, que você aplique, que você põe em movimento. É isso. E aí a gente, quando a gente faz esse flow, né, a gente põe o despertar, né, em ação, né, esse despertar da nossa responsabilidade espiritual. Todos nós fazemos parte desse plano divino. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Nenhum de nós veio aqui a passeio, né, minha gente? A gente está passeando, mas a gente não veio para isso, né? Então, olha, as pérolas que você carrega, a sua sabedoria, as suas obras, suas dores curadas, que se transformarem em aprendizado, sabe? Tudo isso é alimento para os outros. Às vezes, o simples fato de você contar uma superação que você passou, você já traz uma luz para uma pessoa que às vezes nunca tinha enxergado uma solução, sabe? Para uma questão dela, por exemplo. Então, assim, nada que aconteceu com a gente foi por acaso, e nada do que vai acontecer é por acaso, né, gente? Quando a gente cala o que o Espírito Santo nos ensinou, então, toda a nossa experiência de
Então, olha, quando a gente cala, né, uma coisa que o Espírito Santo nos ensinou, o mundo pede uma coisa muito essencial, né? Que é um ensinamento. Todos nós passamos por N experiências assim, às vezes, né, complicadíssimas, né, dificílimas. Mas não foi por acaso, né, gente? Você estava o tempo todo sendo guiado, né? Então, quando a gente não enxerga esse aprendizado, esse ensinamento, né, a vida começa assim, ó, nos esmagar, mas sabe assim, porque a gente se recusa a servir, a gente se recusa a tirar o olhinho aqui do nosso umbigo. E é isso, exatamente esse o aprendizado. Não é castigo, minha gente. É esse empurrão da graça, né? A gente precisa pôr o movimento, a gente precisa girar, sabe? A gente precisa fluir, a gente precisa, sabe? Parece assim, aquela cantiguinha de grilo, assim, ó, eu te mandei um negócio aí, faz esse negócio multiplicar aí, faz esse negócio fluir. E quando a gente usa o nosso dom com consciência, o universo abre canais de abundância, de reconhecimento, de sustento, de propósito. Olha, às vezes não é uma coisa fácil, simples, mas é leve, te traz paz no coração. Essa é a prova de que você está no caminho certo, né? Então, meu bem, sabe, essa questão das pérolas é muito interessante, porque se você não reconhece, é a mesma coisa da parábola dos talentos, né? Em Mateus 25, que eu gravei o Thomas Class. Se você não reconhece que você tem, até o que você tem, você vai perder. Aqui é a mesma coisa, gente. É outra parábola, é outro contexto, mas traz a mesma chacoalhão pra gente, sabe? Então, assim, se essa palavra despertou alguma coisa em você, né? Espero que você tenha ouvido, deixado essa palavra viva entrar em você. E se isso te tocou, é porque ainda tem pérolas esperando aí para serem postas em movimento, né? Talvez você tenha estudado, tenha buscado, tenha acumulado saberes, né? Experiências. A vida começa a fluir quando a gente deixa tudo isso sair, quando a gente partilha, quando a gente sai do egoísmo, né? Esse autocentramento, que só a gente, né? Essa é a hora de liberar o que está retido, de servir com o coração, sem medo. Então, às vezes, fica, não sei se eu devo, se não devo, se é bom, se não é bom. Gente, o Espírito Santo nunca vai te levar num lugar que você não possa ir. Tá? A abundância divina ela só se manifesta quando a entrega é verdadeira, é real, sabe? Então, assim, pensem com carinho sobre isso, sabe? Não é pouca coisa que a gente recebeu, só a vida, só a dádiva da vida, saúde, inteligência, bons recursos. Nossa, gente, a gente fez uma listinha ali de 10 coisas, mas é assim, ó, piscar de olhos a gente vê quantas coisas a gente tem para partilhar. Espero que isso toque um pouquinho vocês aí e vocês sigam nessa caminhada que é muito interessante, assim. E pensem bem, assim, só quem perde somos nós. Tchau, tchau.